tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2205. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 16 máximas. O tema é autossuperação do mega trafar. A especialidade é a intraconscienciologia. Quem redigiu o verbete aí e se dedicou ao trabalho foi a professora Eliana, que está aqui na cadeira dos réus, muito bem assessorada hoje pela professora Daiane. De modo que... Definição. A autossuperação do megatrafar é o ato efeito de a consciência lúcida uma mulher está posicionada em identificar, reconhecer, distinguir, discernir, descortinar, admitir e analisar trafares pessoais, auto-enfrentando-se, realizando reciclagem intraconscienciais recins, com mega foco na remoção do megatravão intraconsciencial, ultrapassando os gargalos evolutivos e ajustando o ponteiro da bússola proexológica pessoal. As evidências pensênicas do autodiscernimento proexológico. A manutenção do holopensênico de incorruptibilidade pessoal. A autossuperação das dificuldades e obstáculos intraconscienciais. O autoenfrentamento e o sobrepairamento mediante as situações de conflitos íntimos. A superação sadia dos limites pessoais. A autovivência teática das reciclagens existenciais e reciclagem intraconscienciais. Eu li apenas uma parte. A fatologia tem mais de 20 linhas. O paradiagnóstico dos bloqueios energéticos encefálicos. O campo energético auxiliando no paradiagnóstico do megatrafar. O encaminhamento assistencial extrafísico das companhias do passado. O fortalecimento da conexão com o amparador pessoal. Eu li apenas também a metade aí da parafatologia. Agora, na argumentologia tem o traforologia com 7 trafares, trafarologia, com 7 trafares superáveis e respectivas atitudes passíveis de serem aplicadas a partir da intenção, da vontade, do autoenfrentamento por parte da consciência lúcida. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos autodeterminativo, ato determinativo, autossuperação específica, catarse cosmoética, propulsor da vontade e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Frase enfática. A autossuperação do megatrafar evidencia indubitável posicionamento cosmoético lúcido pela consciência intermissivista frente às autopesquisas dos cenários automiméticos da vida intrafísica. Você ainda coberta o megatrafar pessoal ou o reconhece nas automanifestações? Quais traços trafarísticos já superou? Em qual profundidade? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 4 fontes. Agora, a mega-análise nós fizemos aqui com o João Paulo, 20 fatores ou índices, 20 itens. Intraconscienciologia, megatravão, triunfo, ultrapassagem, autodificuldades, perseverança, autoenfrentamento, autodesassedialidade, vitória, autoposicionamento, verbaciologia, autoconhecimento, autorrenovação, pacienciocracia, determinofilia, autopriorologia, ressexologia, reeducaciologia, evoluciologia e autoconscienciometrologia. Agora aí nós temos hoje, para no caso aqui, verponogenologia. Eu deixei aqui um NO para fazer um teste que eu tinha visto que saiu errado, eu deixei. Para testar o João Paulo. E por incrível que pareça, ele viu que está faltando um NO. Agora, vocês examinam principalmente os 15 categorias de abordagens
na taxologia. Vale a pena ver isso aí, porque são os detalhes. Isso aí é por causa da técnica do detalhismo. O detalhismo, nós precisamos demais do detalhismo para chegar na exaustivologia, a exaustividade. É assim que a gente chega, na verdade, das ideias originais, que a gente vai ver, então, as verpons, e pode chegar, então, a um nível das ideias novas. Agora, a pesquisa aqui da turma das perguntas. Estou montando um projeto profissional com apoio de uma empresa especializada na assistência e orientação ao candidato a empresário. Nesse projeto participo junto a uma outra pessoa. No início estava animada, mas depois percebi que houve mudança de padrão e intrusões ostensivas. Comecei a ficar com receio em relação ao negócio, me questionando se deveria investir no projeto e inseguro em relação à sócia. O senhor poderia comentar o fato e me orientar? Não. A primeira coisa é o seguinte: você tem que examinar isso aí, se vale a pena continuar ou não. Na dúvida, a gente tem que se abster. Mas agora, veja, você é assim, você vacila quando você começa as coisas, precisa examinar. E agora, como é que é o seu perfil nessa história, para a gente dar palpite? Isso é difícil, teria que perguntar mais para você. Agora, se o projeto está encaminhado, se tem chance, essa coisa toda, vale a pena insistir. Com o passar do tempo, o seu exemplo pode mudar todo o ambiente, todo o contexto. Após um ano pesquisando o comportamento de minha sobrinha de 6 anos de idade, ontem tive certeza de minhas suspeitas. Em um momento de crise, ela passou a agir sob a influência de consciências assediadores. Tentou virar a mesa da sala, que comporta 6 pessoas. Tinha força maior do que os demais da idade dela. Esse é tipo da possessão. Tentou engolir uma chave. Cuspia nos outros e se autoagredia fisicamente. Comecei a exteriorizar energia em direção a ela e então passou a fugir de mim. Nesse momento instalei o EV, fiz a evocação da amparadora para realizar um encaminhamento da consciência. E aos poucos a menina começou a voltar a si. Apesar de ter sido bem sucedido, minhas energias se exauriram. Logo depois dormi quase 4 horas direto. E o senhor me aconselha a fazer nos autos assédios. Qual a sua análise do ocorrido? Não, a menina, tudo indica, nós vamos colocar na TENEPS. Isso é uma possessão. Agora, é um perigo. Se ela tem só 6 anos, são os casos de poltergeist do cinema. Mesma coisa. Você está mostrando aqui uma cena de poltergeist do cinema. Processo cinematográfico. Agora, isso se de abrir o olho para ver se ela não é uma conzel braba. Quem for na família. Então, tem que ajudar. Agora, você já deu conta, se atenuou já uma crise dessa, esse transe patológico, você pode melhorar isso de outra vez. Agora, o que você deve fazer é o seguinte, se cuidar com calma, dominando bem o EV. Isso aí vai te ajudar cada vez mais, você vai ficar mais forte, você vai poder fazer, então, o desassédio. É muito sério o caso, mas você está bem, é por aí, está no caminho. Agora, é engraçado que demorou 1 ano para ver isso. Você demorou demais. O que posso fazer para melhorar a atenção e concentração? A cada dia que passa, estou mais disperso. Tenho a sensação de que vivo mais em outra dimensão do que nessa. Olha, o processo, eu já falei aqui várias vezes, inclusive para você, eu já te dei algumas dicas. Eu lembro bem de nome. O caso todo é o seguinte, seu nome eu já não esquece. Agora, o que você deve fazer é observar bem o processo intelectual. Ler bastante, escrever bastante, usar o laptop, trabalhar com a sua cabeça para valer. Isso aí vai ajudar a concentração. Primeiro tem que melhorar a concentração, depois a atenção. Agora, depois tem que ver como é que é a sua memória também. Dentro do envelhecimento saudável, o que o senhor pode dizer sobre a ectoplasmia na terceira idade? Tem alguma diferença para o EPICOM em sua saúde? A hidratação tem alguma relação? Não, o processo todo é o seguinte, na terceira idade a pessoa tem que começar a cuidar daquilo que eu já falei. A carga horária de sono, a dieta que a pessoa tem, os exercícios que ela faz, os remédios que ela usa, porque ela tem que ter uma farmácia particular. Na terceira idade a pessoa tem no mínimo 3 comorbidades ao tempo todo. Agora, quando vai para os 80 anos, que é a 4ª idade, tem no mínimo 5.
comorbidade, por aí vai. Então, é bom você ver o que é que tem, como é que está. Agora, ó, a ectoplasmia nessa idade é o máximo, porque qualquer ajuda, por menor que seja dos amparadores, melhora demais o corpo, a condição da pessoa, que ela é mais receptiva, já está acostumada, né, com o processo. Então, vale a pena, pensa nisso. Nunca fiz tantos EVs como agora. Minha relação familiar está um bagaço, pois não aceito mais repressão e hipnose alheia. Em outras palavras, tive a cangalha de cima das costas, que os irritou profundamente. Houve uma cisão familiar e não foi nada pacífico. Antes era filho exemplar, agora não vale mais nada. Ainda não consertei as fissuras psicológicas em minha personalidade na consciência terapia. Minha mudança para Foz foi subitamente cancelada, possivelmente por influência de mega assediador. Estou no Rio no primeiro ano de residência e especialização médica. Qual o interesse do mega assediador atrapalhar minha proex? Que o senhor poderia comentar. Não, se você está na residência, esquece o resto. Cuida de EV e faça a sua residência. Isso é que é o mais importante. Olha bem a prioridade. Esse é um caminho, é uma saída, está tudo certo. É por aí. Agora, a residência exige uma atenção monopolizadora, não tem outro jeito. O que vai fazer? Isso é humano, né? Às vezes dois, depende do que é, né? O que a pessoa está fazendo. Isso logo passa. E outra coisa, lembre-se, você está preparando, você está na fase do preparatório da sua vida. Todo mundo está vivendo 100 anos. Olha bem o que isso vai fazer. Se você trabalha com medicina, as coisas vão longe. Tem muita chance de sobrevida. Agora, eu entrego, então, a professora Eliana para vocês. Está aí. Sobre a autossuperação do mega trafar. É que você já não tem tanto mega trafar mais, não é isso? Então, é preciso ver como é que funciona isso. Tá certo? Helena, quando você fala aqui de autoconscienciometria, então quando a gente faz autoconscienciometria, a gente faz um mapeamento dos nossos traços, né? Força, trafaz e trafares também. Então, como é que você começa a determinar as prioridades? O que é o mega trafar mesmo? Como é que você começa a mapear isso quando você faz isso? Olha, o meu processo mesmo, inclusive eu comento aqui na patologia, uma das questões que fez eu começar a olhar mais seriamente para mim e mapear os meus trafares e trafais e trafores, foi quando eu saturei de errar. Então, ia lá, tomava uma determinada atitude, elaborava um projeto e aquilo descambava. Inclusive, de alguma forma, eu falo isso também na frase enfática quando eu falo nos cenários automiméticos da vida intrafísica, porque ali sempre tem uma mensagem. E quando a gente começa a ficar atento a essas mensagens, eu acho que é o primeiro sinal de que tem que se dar uma parada e começar a mapear. Mais ou menos isso, por aí. Não sei se atendi a tua questão aí. Eliane, ali na patologia, na página 27, na quarta linha, você coloca o entendimento da necessidade de melhoria pessoal da auto-organização. Você podia falar, assim, no contexto da autossuperação do megatrafar? A quarta linha? Isso. O entendimento da necessidade aqui em cima. Ó. Entendimento da necessidade de melhoria pessoal da auto-organização. Então, o professor Valdo fala bastante na necessidade da auto-organização. E uma coisa é se saber disso na teoria. E outra é quando você começa a perceber esses sinais que começam a chegar, de que tem a necessidade da renovação, que existe a necessidade de dar uma parada e rever tudo. E você entende
de que essa auto-organização, ela se faz necessária. E aí, então, começa isso na prática, né? E assim, a auto-organização, nós podemos falar também aqui da questão, em algum texto, aqui, em algum momento aqui na fatologia, eu também falo dos bagulhos, né? Dos bagulhos energéticos. E essa auto-organização passa por isso, né? Porque nós, quando começamos a nos organizar, a gente começa a fazer essa limpeza primeiramente na nossa base física e tudo que tem em volta. Mas e assim, começa por uma auto-organização mais grotesca e depois nós começamos a passar um pente fino em tudo. Como, por exemplo, uma coisa que eu nunca pensei que tinha que organizar, os meus amigos do MSN, né? As pessoas que estão lá no meu e-mail, e por aí vai, assim, coisas que não é só o que a gente está vendo, nós mulheres, né? A roupa fora do lugar, o sapato, o batom fora do objeto físico, mas assim, os detalhes mesmo, né? Começa a organizar e passa por essa coisa, essa importância da questão dos bagulhos, né? Começa a limpar a base física e aí então daqui a um pouco você está organizando também o teu bagulho pensênico, né? Começa a ver outros pensênios, os teus antipensênios e começa a trabalhar conosco mesmo. Mais ou menos isso. Eliane, Oi. na página 27, é patologia. Aí você pega a sexta linha de baixo para cima. Ok. É a ultrapassagem de obstáculos, barreiras e filtros cognitivos adquiridos através da mesologia. Podia aprofundar, por favor? Bem, inclusive no livro Coragem para Evoluir, que eu até menciono ele na bibliografia, o professor Luciano Vicente fala bastante da questão dos filtros cognitivos, né? da mesologia. E da dificuldade, às vezes, que a gente tem, porque a gente cresce, muitas vezes, ouvindo que você é burra, ou que você não tem capacidade. E tu acredita nisso, né? Então, essa ultrapassagem de tu olhar para ti, ter coragem de se olhar e ver que você é uma pessoa capaz, que você é uma intermissivista e que tem responsabilidades, exige com que a gente consiga ultrapassar. Tá ok. Agora, uma outra coisa aqui na página 28, a síndromologia, a síndrome do avestruzismo. O avestruz é porque fica com a cabeça na areia, mas eu queria entender no contexto. Nesse contexto aqui, é a questão do trafar, ou do mega trafar, que é o que a gente está falando no verbete. Pelo menos foi comigo, ocorreu isso. Ele esteve sempre na minha frente. E eu não identificava. Eu tinha como trafar. Mas na hora que eu fui fazer o meu levantamento autobiográfico, e fui fazer todos os detalhes da minha vida, desde o meu nascimento, coloquei em planilhas e comecei a esmiuçar a minha história, apareceu o meu trafar, e depois eu identifiquei que era um mega trafar. E ele esteve sempre presente. Possivelmente as pessoas estavam vendo, e eu não. Por isso a síndrome do avestruzismo. Sim, ele estava escondido, né? Quer dizer, escondido entre aspas. Exatamente. Agora aqui na trafarologia, eu queria que você pegasse o número 3, dependência, desse uma geral, por favor. A dependência 3. Qual que você quer que fale? Então, a culturologia, aliás, a trafarologia, Sim. Página 29, número 3. Número 3. Dependência. A autoconsciencioterapia, né? Como
um auxílio para nós identificarmos. A teática da autonomia, nós começar a realmente colocar em prática essa questão da autonomia, e aqui a autonomia, a gente está falando de autonomia financeira, de autonomia energética, desde da questão mais grosseira até a mais sutil, e a vivência, e depois então nós começar a viver de forma interdependente, porque ninguém é totalmente dependente ou independente, né? A importância da interdependência. E a dependência é uma questão assim, às vezes a gente se acha muito independente, né? Não, eu sou autossuficiente, sou independente, tomo decisões sozinhas, penso por mim, entende? E quando a pessoa vai ver, às vezes não é tão independente assim, e ela tem um grau de dependência, por exemplo, financeiro. Então, muitas vezes pode surgir, por exemplo, a chance dela ser independente, falando da mulher, né, aquela mulher que se separa e às vezes fica recebendo pensão do ex-marido, né? E ela diz, não, eu não preciso mais, eu sou independente. Mas está dependendo lá financeiramente dele. Entende? Então, acho que o processo de dependência, ele nos deixa nos arrasta, né? No processo evolutivo, falando evolutivamente. Então, quanto mais interdependente, melhor. Acho que sim. Tá ok, obrigado. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Aí na página 27, fatologia, você poderia falar na segunda linha um pouquinho do levantamento autobiográfico sem emocionalismo? Segunda linha? Segunda linha, página 27, patologia. Tá. Levantamento autobiográfico sem emocionalismo. Então, já comentei rapidamente, quando se começa a fazer o levantamento autobiográfico, vem muita coisa, né? Muita informação, muita memória. Nossa memória de infância, às vezes até a memória de outra existência, né? Através da projeção ou alguma coisa assim, daquele déjà vu, enfim. E quando vem toda essa energia, às vezes pega o processo do emocionalismo, e isso dificulta com que nós tenhamos o levantamento, com que façamos esse levantamento autobiográfico de forma mais sobrepairando, entende? Então, na hora que a gente consegue fazer isso sem emocionalismo, ou com o mínimo de emocionalismo possível, de forma mais técnica, é quando nós conseguimos, então, olhar para esses trafares de uma forma sadia, utilizando os nossos trafares para superá-los. Ok? Oi. Na página 28, efeitologia, o segundo efeito, a segunda linha, o efeito de encontrar o fio da meada na caminhada do autoconhecimento. Você podia falar mais? O efeito de encontrar o fio da meada na caminhada do autoconhecimento. Então, nós estamos lá trabalhando com os nossos trafares, né? Procurando identificar o nosso mega-trafar. E no momento, ou a partir do momento que nós identificamos esse mega-trafar, é como se pegasse o fio da meada mesmo, para que houvesse um entendimento da nossa história, daqueles momentos que travou o nosso processo, que a gente recuou, sabe? E a partir daí também a gente fica com muita força para enfrentar outros obstáculos. De uma forma sem gritar, sem espernear, mas de uma forma sadia. Não sei se respondi, Mabel. Eliane, aqui no ar. Eliane. Aqui no ar. Na estrangeriologia, só me explicar o último. Que é o significado dele. Estrangeiro.
é um novo modo de raciocinar, porque ocorre o upgrade nas nossas sinapses e parasinapses, não é? E a gente então começa a raciocinar de uma forma diferente. Não que o trafar vai ser exterminado só a partir do momento da identificação, entende? Identificou, reconheceu, identificou e já conseguiu superar. Ele muitas vezes até pode se utilizar e se manifestar de uma forma mais sutil e às vezes a gente até não reconhece. Ou seja, quando tu pensa que superou, ele aparece lá de novo nas nossas manifestações. Mas o que ocorre é uma forma diferente de raciocinar a partir do momento que tu identifica e se predispõe a superar esse mega-trafar. Você quer dizer ir mais no racional do que no emocional, é isso que você está querendo dizer? Sim, com certeza. Tá, obrigado. Então, na fatologia, lá na página 26, lá na outra página, o último, ó, o entendimento, a identificação e a aceitação da realidade do autotrafar, na última linha. Então, quando nós estamos lá trabalhando com esses trafares, e nós começamos a listar nas planilhas, na autopesquisa, no estudo, trabalhando com o nosso processo cognitivo também, para que haja uma melhoria do estudo. Eu procurei aqui colocar dentro dos passos que eu identifiquei, né? Então, o primeiro passo seria o entendimento desse mega-trafar e a identificação dele, né? E a aceitação da realidade desse mega-trafar é o que vai fazer com que a gente supere ou trabalhe em prol de superar, né? Ok? Alô, eu aqui no avião. Você teve alguma experiência que você pode falar para nós, uma superação do mega-trafar, que você conseguiu assistir algumas companhias do passado, algumas concierges, algum caso assim que estava dificultando a superação do trafar? Você percebeu alguma coisa? Não sei. Eu percebi em um determinado momento encaminhamento mesmo de companhias extrafísicas que eu senti que estavam há muito tempo comigo dentro de um processo de vitimização. E quando eu entendi que aquela vitimização não era tão vitimização, mas sim um mecanismo de defesa, e eu passei a ver a me posicionar de forma diferente, eu senti o encaminhamento dessas concierges. E que eram companhias do tempo, inclusive, de guerra, sabe? Eu já tive retrocognições onde eu estava lá em combate, e como homem, né? E num processo de vítima, e eu tenho uma inteligência estrategista boa, e que eu identifiquei, inclusive, que vinha dessa época, mas que eu utilizava como um trafar, né? E consigo hoje reverter isso de uma forma mais positiva, utilizando essa inteligência em favor do meu processo evolutivo, do meu e daquelas pessoas que são próximas, né? E aí, consequentemente, a gente consegue fazer mais assistência. Obrigado. Eliane aqui no B. Em parapatologia, você fala da experimentação de conexão com a central extrafísica da verdade. Eu queria saber se existe uma técnica para isso, se você conseguiu fazer essa experimentação. A central extrafísica da verdade, né? Olha, o que ocorreu comigo, eu fiz consciencioterapia durante 1 ano. E algumas vezes eu tive vontade de desistir, de parar, porque parecia que aquilo não estava andando.
mas eu sentia que estava, né? E aí, num determinado momento, essa conexão surgiu, não fui eu que provoquei essa conexão com a Central Extrafísica da Verdade. Foi algo que ocorreu pelos amparadores, porque eu passei mais ou menos uma semana que o meu pensamento era monofásico. Eu só pensava na conexão com a Central Extrafísica da Verdade. E, inclusive, foi logo depois disso que eu identifiquei o Megatrafar. Eu penso que isso ocorreu patrocinado pelos amparadores. Então, eu não sei te falar nenhuma técnica, mas eu acho que me ocorre agora o despojamento íntimo em nós querermos renovação. E, principalmente, assumir as nossas responsabilidades com a nossa família consciencial, com o nosso grupo extrafísico para fazer assistência, nosso grupo carne. E como é que despojamento. Como é que se identificou que era a Central Extrafísica da Verdade? Oi? Como é que se identificou que era a Central Extrafísica da Verdade? Pelas energias e pelo resultado disso depois de uma semana. Tá. E também a técnica da madrugada, em tecnologia? A técnica da madrugada, ela é bem utilizada na consciencioterapia. Você tem um tema de estudo, de pesquisa, de autopesquisa para trabalhar, e você coloca o teu relógio para despertar num determinado horário, depois de ter passado por um sono, ter relaxado, lá pelas umas 3, 4 horas da manhã, em um horário bom. Levanta, toma um banho, faz uma chuveirada, trabalha bastante com as energias e vai fazer autopesquisa. Aqui, outra pergunta é o seguinte: o parapsíquico Carmino Mirabelli era autêntico ou farsante? Ele, de fato, conseguia promover a parateleportação humana? Não, o que a gente sabe é que ele foi autêntico durante um bom pedaço da vida dele mais jovem. Depois, no fim da vida, ele já não tinha tanto mais parapsiquismo, ele começou a fazer mistificação. Ele se tornou farsante. E outra coisa, ele tinha tanta confiança nas coisas que ele atravessava a rua e não olhava os carros. Aí acabaram matando o cara. Então ele ficou perturbado no fim da vida, porque perdeu o processo da vaidade, o orgulho dele. Ele quis suprir as necessidades. Tem muito médico que já fez isso, aí nas biografias que a gente lê deles. Quais os indícios ou variáveis de saldo positivo na família nuclear? É só ver se tem processo cosmoético, prioritário, evolutivo. Se tem alguma coisa disso, tem saldo. Agora, ó, para a professora Eliana. Em Fatologia, página 27, na segunda linha, poderia ampliar a saturação de si mesmo nos contínuos autoenganos. Ok. Aqui neste item, a gente até recomenda, tem um verbete chamado ponto cego, que é bem interessante, que ajuda nesse contexto. Os contínuos autoenganos. Eu já falei um pouquinho sobre isso bem no início, que é a questão de nós planejarmos alguma coisa, um projeto, uma superação, uma relação, enfim, um trabalho, né, execução de um trabalho intrafísico mesmo, e nos enganarmos com aquilo. Faz todo um planejamento e quando nós vimos, mais uma vez a gente erra, se engana. É aquela situação do cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, né? Fica girando em si mesmo e não chega a lugar nenhum. Então, chega uma hora que a gente para tudo que eu quero descer. O que está acontecendo aqui? Por que eu não chego nos meus objetivos com maior facilidade? E surge então o processo da saturação. Patologia, página 29, nona linha. A autopromoção evolutiva conquistada através da mudança de patamar.
Autopromoção evolutiva através da mudança de patamar, é que nós sentimos quando nós conseguimos nos auto-superar em algo que, às vezes, a gente pode passar a vida toda, algumas vidas até, né, querendo superar alguma coisa. Isso geralmente tem relação com o nosso temperamento, que naquele verbete A Raiz do Temperamento, inclusive, a gente vê o quanto é difícil e quantas vidas a gente leva, às vezes, para mudar esse temperamento, né? É tudo muito gradual. E quando nós conseguimos gradualmente dar um passo após o outro nas nossas autossuperações, isso vai melhorando a nossa ficha e também o nosso processo de mudança de patamar. Se sente isso, né? É sentido. Agora, na fatologia, página 27, sexta linha de baixo para cima. A ultrapassagem de obstáculos, barreiras e filtros cognitivos adquiridos através da mesologia. Então, já foi feita essa pergunta, mas a gente pode falar mais um pouquinho. Que é a questão da superação daquilo que, muitas vezes, na nossa família, onde nós somos criados, educados, a gente acredita, fazem a gente acreditar em uma coisa que não é verdade, como, por exemplo, nossa inteligência, nosso nível de capacidade, sempre aquém daquilo que nós somos capazes, né, de ir mais fundo. E ultrapassar esses filtros, às vezes, não é muito fácil. A gente tem que confiar no próprio taco, né? Falar da trinomiologia, último item. Autorreparação, autorresgate, autorrespeito. Autorreparação, autorresgate, autorrespeito. Tem um verbete, inclusive, que fala sobre a questão do autorrespeito. Porque a autorreparação é nós repararmos os nossos erros, né? Inclusive, na patologia também fala, eu coloco aqui, de voltarmos para trás e procurarmos contato com as pessoas do qual tem alguma coisa mal parado, nos ambientes onde houve algum problema. Isso é estudado também, falado na projeciologia, nas aulas de conscienciologia, bastante. Mas quando nós começamos a praticar isso, realmente, a tomar essas iniciativas depois de pensar, elaborar, entende? Procurar entender o que aconteceu ali, voltar para trás, falar com aquelas pessoas e procurar se retratar. E chegando, então, à questão do autorresgate, né? Daquela relação e da gente mesmo. E chegar, então, no autorrespeito, que o respeito é algo que a gente não impõe, né? Ele ocorre através da nossa presença, das nossas energias, mas o primeiro respeito é consigo mesmo. Eu tenho aprendido isso. Eliane, aqui em cima no ar. Oi. Página 27, Principiologia. Você pode falar desse último princípio que você colocou? Como é que a gente melhora diariamente? Qual é a sua técnica? Fala um pouco sobre isso, da sua experiência. Olha, ou a experiência de outro que você tenha aprendido também. Tânia, é assim. Eu hoje, isso eu procuro ter bem presente sempre. Eu hoje quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Isso é a técnica que eu utilizo. Sabe? Em todos os sentidos. Assim, mais fraterna, mais acolhedora, mais tranquila. Não estou dizendo que é fácil, tá? Porque a gente tem, às vezes, temperamento forte, né? E conciliar isso
com a questão do bom tom, com a questão do fraternismo. Às vezes não é muito fácil, mas eu sempre procuro ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É a técnica que eu utilizo para tudo na minha vida. Tá ok, muito obrigada e parabéns pelo seu verbete. Gostei muito. Oi, Helena. Não, oi. Eu queria que você comentasse a sua experiência no processo da gratidão em relação à superação de trafares. Porque eu noto que, do momento que a gente começa esse exercício de ser grato nas condições gerais que a gente está hoje, a tudo, e começa esse processo, há uma facilidade bem maior para superar dificuldades pessoais. Eu queria que você comentasse da sua experiência nesse sentido. Olha, a primeira vez que eu senti esse processo de gratidão forte, assim, que eu reconheci esse sentimento, não faz muito tempo, não. Foi com a minha mãe, que sempre eu a vi como uma pessoa muito difícil de conviver. Uma pessoa com um temperamento muito forte, muito teimosa, parecida com alguém, sabe? Que eu conheço ele. E de repente, a minha mãe, com 80 anos, ela, com uma vida quietinha lá no cantinho dela, ela olha para mim e diz assim, me telefona, né, e diz assim, olha, Liliane, eu não desisti de te trazer de volta para Porto Alegre. Eu vou para Foz. E abri mão de tudo que ela tinha lá, sabe? Se despojou e fez todo o processo sozinha. Em 15 dias ela estava morando aqui. E aí, quando eu a recebi e acomodei ela na casa dela, e tudo bonitinho, eu olhei para minha mãe e, gente, mas essa mulher é admirável, tem valor. E então começou um resgate na questão com ela, do grupo, e de gratidão e de admiração. E eu acho que nós estamos num momento bacana, assim, de se reconhecer de uma forma diferente. E isso tudo está dentro desse processo de superação de trafar, né, sem dúvida nenhuma. Criou um ambiente, E foi a minha primeira experiência de gratidão. E a partir daí eu realmente comecei a olhar os outros e o processo todo diferente. Essa real, ela é do mental soma, né? Ela não é um processo emocional. Ela tem que ter causas. Sim. E muitas pessoas têm uma mental somática privilegiada, uma intelectualidade brilhante, mas ainda não conseguem fazer essa transferência de elaborar os motivos pelos quais a gente vai ser grato àquela pessoa. Geralmente os mais próximos, que são os mais difíceis, às vezes, de convívio. E a partir daí, você nota que há vamos dizer assim, apara-se as arestas, as coisas começam a ficar mais suaves, e a partir desse movimento, que é um processo mental somático, né? Sim. E a partir também dessa gratidão aos mais próximos, que são os mais difíceis, como você colocou, isso começa a se estender, né? Um efeito aula, exatamente. Bacana. Alô? Oi, aqui em cima no ar. Oi. Na página 29, na trafarologia, no item 5, você fala sobre a recuperação da autocriticidade. Gostaria que você falasse um pouquinho mais, se teve alguma técnica específica que você aplicou, como que faz essa recuperação? Heteroinfluenciabilidade negativa. Olha, aqui eu tenho uma experiência bem interessante para passar para vocês. Uma vivência que foi assim. Um pouquinho antes de mudar para Portugal, isso em 99, 2000, mais ou menos, eu tive uma projeção, acordei de uma projeção, onde eu estava
sofrendo uma hipnose extrafísica de um mega assediador, onde ele me passava uma sinalética para que quando aqui no intrafísico eu fizesse contato, tivesse contato com aquela sinalética, eu entraria no processo de ser marionetada por ele. E eu acordei bem nessa hora. E a partir dali eu identifiquei a importância de se estar lúcido extrafisicamente também, né? Para que a gente possa sair desse processo de para-influência, de influência negativa. Foi uma experiência na época bem chocante para mim. Eu fiquei bem, assim, mexida com o processo todo, e foi muito forte, porque a energia foi tão densa que as outras pessoas que estavam na casa acordaram naquele momento. Acho que o Felipe está aqui, acho que ele lembra, né, Felipe? Ele estava no outro quarto e ele acordou de madrugada com toda aquela energia, com todo aquele processo. Foi muito forte, mexeu com todo mundo em casa. Mas eu trouxe aquela rememoração, né, naquela hora do motivo daquela sinalética, e que eu entraria, então, em processo de estar sendo manipulada pelaquela consciência. E eu, inclusive, a partir daí, eu tenho até um artigo que depois eu apresentei em Madrid sobre o despertar das hipnoses, que ele veio a partir dessa experiência. E eu achei que era importante colocar aqui no verbete, para que a gente pudesse... Eu tinha certeza que essa pergunta ia ser feita e que eu ia ter a oportunidade de falar sobre isso. Porque, assim, é importante com que a gente utilize da ferramenta da projeção lúcida. A gente estuda sobre isso, a gente dá aula sobre isso, e é importante que nós tenhamos teática sobre a projeção lúcida, o mais possível, para que nós possamos ter autodefesa, né? E superar essas dificuldades. Ok, obrigada. Completei os primeiros 6 meses de TENEP e estou me sentindo bem. Quando se dá passividade, se apaga, acordando somente com um toque indicando o final do trabalho, podemos afirmar que houve a TENEP e que a nossa energia foi doada? Sim. Se não há ressaca energética, foi tudo bem. Na maioria das vezes, sinto todas as emanações pelo corpo e vejo vultos acima de mim. Mas tem momentos que acontece o apagão total. Pode comentar? Isso aí faz parte do desenvolvimento natural. Todo mundo passa por isso numa certa fase. É a fase de desenvolvimento, é normal. Professor, preciso concluir uma tarefa importante. Sinto muito assédio no ambiente de trabalho. Qual a melhor forma de lidar com um grupo de pessoas que torce contra? Olha, a melhor coisa, eu que te conheço, é você ficar mais discreta. Escute mais, fale pouco e dê exemplo pelo seu trabalho. Lembre-se, você está psíquica. Então isso a gente vê na frente, tem que ir com calma. É um caso sério, nesse caso aí. Agora, pelo exemplo, você vai calar a boca de todo mundo. E fica quieto. Fica dentro de um nível de modéstia, como se não existisse nada. Deixa para lá. Na parafatologia, agora para você, página 29, última linha. 27, última linha. A participação da mega euforização é apontada como divisor de águas no processo. O que pode falar sobre isso? Olha, posso falar da minha experiência. A minha experiência, eu participei da mega euforização uma única vez até hoje, como convidada. Mas ela valeu para que eu senti que me deram uma geral grande e que houve uma conexão, um realinhamento das parasinapses com as sinapses. Por que eu identifiquei isso? Porque houve uma mudança de pensênica, de postura, de entendimento, de facilitador, de compreensão do processo cognitivo, enfim. Por isso que eu coloquei aqui como divisor de águas. Em Remissiologia, página 30, item 12, Trafor enganador. Isso aí existe, já está falando que já é o VD, tá certo? Mas a professora poderia explicitar?
Aí, nesse caso, o ideal é encaminhar para a pessoa ver o verbete todo. Tem o verbete todo, todo o verbete que Mas você você querendo falar alguma coisa aí. Mas o... Trafora enganador é tipo da mulher. O trafora enganador eu acho até que posso comentar quando eu falei aqui da questão do... agora me deu... Mas da experiência que eu tive retrocognitiva com relação ao processo do combate, né? Da inteligência estrategista, obrigada. Ele pode ser um trafor, a pessoa que utilizado como trafor, mas se nós não tomar cuidado, ele pode nos enganar e puxar o nosso próprio tapete. Se a pessoa é estrategista anticosmoética, por exemplo, ele vai nos enganar. Se o professor quer complementar alguma coisa? Não, Camila, você está falando muito bem, você está estudando a situação, você está ótimo. Vamos fazer força. Caminha por aí. As coisas são sutis. Como eu digo aí para ver pornô, não é fácil. Olha só, arcanos do imparensentido, descortinos do fugidício. Olha isso, vocês nunca viram isso em português. Vocês nunca viram. Eu quis levar até as últimas consequências para chatear todo mundo naquilo que a turma precisa. Então, esses detalhes são terríveis. Entende? Hoje acordei com grande disposição intelectual para ler e escrever. Estava em euforia. O senhor acorda todos os dias com essa mesma disposição? Não, não é todos os dias, não. É toda madrugada e todo dia, durante o dia também, porque às vezes eu deito um pouco da siesta. Então, às vezes, são 2 vezes por dia. Ela é sempre potencializadora por amparadores? Sim, mas às vezes eles fazem também mega assediador para a gente trabalhar, isso faz parte do serviço. Eles trabalham especificamente com qual chakra? Eles trabalham, não é com chakra. Quando chega no nível desse, eles trabalham com todo o energossoma. Então, são todos os chakras de uma vez, é a sua parapsicosfera. Ou, no melhor, é a sua holosfera. Funciona. Com discernimento da sua parte, discernimento da parte deles. Então, uma coisa junta com a outra é uma potencialização do trabalho. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte: com o passar do tempo, essa presença dá uma euforia que você precisa de segurar, porque senão você atropela o processo. Então, tem que ir com calma. Outra coisa, há também, com o passar do tempo, uma tendência para você ver os detalhes. Então, lá pelos detalhes, você vai fazer isso que eu estava falando aqui, ó. Na paraverpenologia, olha aí a taxologia, olha isso aí. Fulcros do evanescente, inerência do absconso, insinuações do micro-vislumbre. Onde é que vocês viram isso? Isso aqui vocês nunca viram em parte nenhuma, eu garanto. Se viram, manda para mim o texto, que eu quero ler. Entende? Agora, isso que é? É inspiração deles aí, para levar até as últimas consequências o processo da minuciosidade. Qual a relação entre o processo de reconciliação e a descoberta do mega trafar? Isso é para você. Olha, inclusive eu até trouxe aqui o livro da professora Malo, onde fala a autocura através da reconciliação. Tem tudo a ver com o reconhecimento do mega trafar. E o primeiro passo é nos reconciliarmos conosco mesmo. É o primeiro passo. Professor, 2 sensitivos já relataram que quando chego perto deles, ouvem zumbidos no ouvido esquerdo. A partir desse sinal, dá para saber se minha qualidade vibratória é boa ou ruim. O que isso quer dizer? Não, quer dizer que você está com facilidade de exteriorização de energia e que você precisa ter vergonha na cara e desenvolver os processos energéticos parapsíquicos. Isso é um chamamento. Pode ser o amparador que está usando as pessoas para chamar a sua atenção. Olha bem o que você faz com isso, é importante.
Vá para você, na página 27, parafatologia, terceira linha. Poderia falar sobre o encaminhamento assistencial extrafísico das companhias do passado, o fortalecimento da conexão com o amparador pessoal e os recursos das percepções parapsíquicas aplicadas à autopesquisa? Bem, vamos começar da última para a primeira. Os recursos das percepções parapsíquicas aplicadas à autopesquisa. Quando nós estamos lá na técnica da madrugada, por exemplo, nos preparamos para trabalhar com a nossa autopesquisa. Levantamos, tomamos nossa ducha, sentamos para fazer a autopesquisa. Vai haver a formação de um campo ali. E com isso, o fortalecimento com a conexão do amparador é inevitável, porque a intencionalidade é sadia, né? No sentido da autopesquisa. E nós passamos, então, a ter insights, nós passamos a ter, na hora que estamos estudando, lendo, escrevendo, a gente passa a ter entendimento maior do contexto daquela situação do qual nós estamos pesquisando. E esses insights são, os amparadores, eles nos passam isso. Muitas vezes nós também temos projeções, né? Eu tive durante esse trabalho, melhor antes, né, do verbete em si, mas da autopesquisa, eu tive uma projeção com um amparador bem técnico, muito parecido com o Moacir. Eu, no outro dia, fui conversar com ele. Moacir, você me tirou do corpo e tal. Ele disse, não, tem um amparador aí muito parecido comigo, o pessoal às vezes vem comentar. E eu quando me dei conta, eu peguei uma folha rápida, que eu não queria perder as informações, e eu me dei conta que eu estava escrevendo exatamente como na enciclopédia, né? Tem a definologia e fala o tema e começa... E aquilo tinha tanta lógica, eu escrevendo daquela forma. Parece que, às vezes, quando a gente pega um livro do professor Valdo ou um livro para ler, é tão difícil, às vezes, de entender, e aquilo tinha tanta lógica. Então, deu para perceber claramente que o amparador se fez presente e me passou informações importantes dentro desse contexto de autopesquisa. Olha, para aquelas pessoas que, às vezes, me perguntam qual é o tema que eu devia de levar para a técnica da autorreflexão, 5 horas, eu vou falar alguns dos temas. Insinuações do micro-vislumbre. Intimidade do furtivo. Mini-ângulos do entretom. Paroxismos da tenuidade. Piscadelas da supersutileza. Esse é tipo para mulher, certo? Reentrâncias do vestígio, triagens do pervagante, ultraessências da exceção. Então, aquela pessoa que se julga que é o tal, então você pergunta para ela, você acha que você é ultraessência, né? Ultraessência, veja bem, da exceção? O que vocês acham? Vigor. Sim. Professor Valdo, sim. Esse 15º, como é que o senhor... Ultraessências da exceção, o que você acha? Bonitinho, né? Bonitinho, mas qual é a substância? Qual é? Eu te pergunto, é a hora de fazer a autorreflexão. Por exemplo, a ultraessência da exceção. Pois é, da exceção. Pois é, o que é que você acha? Por exemplo, exceção da personalidade. Você é uma nossa exceção. Não, vamos supor, já que você está falando personalidade, você é a nossa exceção. Como? Você já pegou várias coisas que são seções da enciclopédia, quis estudar aquilo por você. É numerologia, a politicologia. Veja bem. Nós temos que estudar qual é a ultraessência dessa sua exceção. Nessa um processo político aí, refinadérrimo. Substância. Substancioso. Pois é.
Professor? Agora, você não acha que tem um refinamento político nessa história dela? A hora que ela pega a numerologia, que não é fácil, a técnica que está aí não é fácil, do jeito que foi organizada. E ela se sai bem. E outra coisa, depois a politicologia. O que mais? Qualquer coisa que você entregar para ela sai bem. Quer dizer, precisa examinar aí qual é a essência disso. Não é essência. A ultra essência, pois é, transcendente. Aquela que passa da conta da média. Então, por exemplo, a exceção média não presta. Você está acima da mega exceção. Não, aqui é a gente fazer análise, né? A ultra exceção. Essa verpor pessoal, né? Que é para verpor essa criação, né? É uma opção de coisa que você tem que examinar aí, né? Sim, uma coisa séria que você não deixa acontecer, isso aqui, fulcros do evanescente. Não pode evanescer, não pode perder. Você gosta da coisa concreta. Você briga por cada ideia. Eu brigo? Não, sim, professor, não estou brigando. Eu não estou brigando mais. Não, agora vocês já viram que ela entra tudo com a voz de mãe, né? Suave. Parece uma menina falando. Cuidado com ela. 65 anos, a menina tem 65 anos. Isso é a terceira idade. Terceira idade florescente. Tá, professor, muito obrigada. Evanescente é existência efêmera. Não é evanescente, pelo menos que eu peguei aqui. Agora, são as bases dessa existência efêmera. Né? Agora eu te pergunto, isso aqui é mais ciência ou mais filosofia? Ou é mais literatura ou é mais poesia? Mais filosofia. É tudo isso? Tudo junto. Mas... Como é que fica? Mas isso é uma oferta que a gente oferece para vocês gratuitamente hoje, para a gente começar a pensar nas 5 horas de reflexão. Página 28, em interaciologia, você fala da interação com sensometria e com sensoterapia. A minha pergunta é, você saberia definir dentro da conscienciometria, que você sacou mais importante e da consciencioterapia? Porque segundo a minha opinião, existe uma diferença de lo que da uno y otro, o de lo que uno consigue con la conscienciometría y con la consciencioterapia, ¿no? ¿Você percebeu a diferença de aqueles trabalhos com um e com outro? Olha, eu coloquei aqui como interação porque, como eu disse, eu fiz a consciencioterapia durante 1 ano, mas não para, né? Nós temos que fazer a conscienciometria, não tem jeito. Tá ligado? E mesmo durante a consciencioterapia, nós estamos fazendo a autoconscienciometria, né? Fazendo o trabalho conosco. E depois a gente vai lá para a Conscious e se diverte, né? Não, sim, Tem bastante brinquedinho. Não, mas é verdade a interação. Eu fiz mesmo 1 ano e meio de consciencioterapia, pouco mais que você. Também estou fazendo agora com a conscienciometria, a versão 2. Mas, em minha opinião, acho que a consciencioterapia vai mais devagar, porque vai deixando que você vaya vendo aquelas coisas mais que vai puxando. Porque a conscienciometria, com 5 vallas, realmente as pessoas tratam de sacar de forma mais imediata que você veja, não? É um pouco... Na verdade, o ritmo somos nós que damos, né? Tanto para uma situação como para outra. E muitas vezes a pessoa passa pela consciência cobaia e ela não faz uso, não resolve nada, e outros aproveitam muito. E assim é a consciencioterapia também. Então, eu vejo que o ritmo dessas autopesquisas, desses autoenfrentamentos, dessas descobertas, desse descortinar, olhar debaixo do tapete o que nós temos e enfrentar, isso é a nossa vontade que vai fazer isso. É nós mesmos que temos que trabalhar, não tem jeito. E outra, se o processo evolutivo é inevitável, né, nós vamos
Nós vamos ser desperto, nós vamos ser serenão, nós vamos para frente, não tem jeito, tem que chegar a hora que tem que olhar e como diz o professor Valdo, colocar os peitos ali em frente, não tem jeito, não adianta. En la interacción de los dos, realmente el trabajo es bien fuerte y es un resultado de los dos. No es que uno pueda más, son las diferencias que quizá Malu va a aportar alguma coisa. De acrescentar um pouquinho. Medir e curar, curar e medir. Se você não tem medida para cura, como é que você vai saber se está funcionando? Então, às vezes, a pessoa faz milhões de técnicas, milhões de cursos, mas na hora que você pergunta o que ela está tirando, qual que é o resultado, se ela mediu. Por isso é importante, certos cursos da Conscienciologia, eles permitem a medição, a mensuração. Você fala, vou fazer esse curso de novo? Eu já fiz. Mas o curso não termina, ele é só uma ferramenta. Quem muda é você. O curso pode até ficar do mesmo jeito, que ele é a ferramenta. Você vai lá e mede. Então, essa medir, curar, medir, é um processo que está dentro da nossa dinâmica. É isso que a Conscienciologia oferece, né? A medida da cura. O que você conquistou até agora? Eu vejo dessa forma. Olha, falando na medida da cura, eu queria só falar o seguinte. Eu disse aqui, estou dando a dica daquilo que o povo me pergunta, o que é que tem que refletir. Então, para você estudar as intimidades do furtivo, se você está achando que isso é demais, então você deve fazer 2 testes, rapidinho. Primeiro, é esse aqui. Se você estiver assim, você precisa ir, então, na imobilidade física 20. Agora, segundo, é esse relógio aqui. Ó. Você tem que olhar um relógio igual esse. Observa bem que no relógio tem 2 pontos que se mudam. Esses são os segundos do relógio. Agora, você vai ficar na frente dele e olhar. Quanto tempo você vai aguentar ficando sem ele te chatear? Porque tem gente que não aguenta só de olhar toda hora os 2 pontos. Presta atenção, ó. Toda hora ele está. É por segundo. São os 2 pontos. Se isso chateia a pessoa, mesmo que ela esteja equilibrada aqui, mostra que ela tem alguma coisa. Então são aquelas pessoas que geralmente precisam ficar na frente do aquário. Aí elas gostam. Fica lá. Cara de paisagem na frente do aquário. Tem muita gente assim. Agora esse aqui não. Tem gente que, se colocar esse aqui perto do computador, ele não trabalha no computador, ele vai errar o tempo todo. Por causa do negócio que está chateando. É o segundo. Então veja, isso é um jeito de medir a cura ou a doença da pessoa. Dá um jeito nela. Primeiro é esse. Segundo seria esse aí. Bem prático. Esses relógios tem por todo lado aí, tem muito lugar. Aqueles nossos, ó, não tem, porque senão atinge muita gente, ia perturbar a assembleia aqui. Entende? Mas um por um pode ser feito, né? Então é esse aqui é um deles. Não é fácil, né? Tem gente que não aguenta desse jeito mesmo. Essa taxologia, a taxologia, lógico, foi feita, qual o objetivo que ela foi confeccionada? É para a pessoa começar a se preparar para alcançar as ideias originais, as verpons. Ela caminhar para a heurística, a verponologia. Agora todas são... Todo mundo aqui está virando escritor, todo mundo aqui já está defendendo o dever, precisa saber disso. Isso aqui é um ponto avançado. Isso não tem nem livro, dicionário, nada desse tipo aqui. Que qualquer um... Agora veja, não tem nada demais aqui. Quase sempre aquilo que tem aqui é um sinônimo com qualificativo. Agora ele... Sinônimo qualificado, mais nada. Na explicação da taxologia fala em reflexão exaustiva. Isso também para a pessoa refletir, fazer um exercício de reflexão. É o jeito, aqui ó, reflexão exaustiva da consciência pesquisadora. É uma saída. Agora B15, violentos, né? Eles são violentos. Isso aqui não tem na enciclopédia. Na enciclopédia tem alguma coisa sobre alguma dessas palavras. Mas não na abordagem que está sendo feita aqui. Não existe isso lá. Valdo, é claro que não é a mesma coisa, mas uma leitura do Balzac, de Seráfita, por exemplo, ajuda
a entender pelo menos Alguma alguns coisa desses dela. conceitos. Tá. Ele tem esses verdade. conceitos na literatura dele. Por isso que Serrafita. ela fica difícil, a pessoa não quer entrar. Serrafita, vale a Serafita. pena. Desse livro do Balzac, a gente tem muitas expressões assim, desse gênero, porque é o insondável, é o infalável. Por isso as pessoas têm uma dificuldade enorme de ler Agora, essas veja, obras eu estou dele. preparando a cabeça de vocês É bom ler. para um dia vocês terem o fenômeno da cosmoconsciência. Isso aqui é o caminho. Por exemplo, muita gente aí fica implicada com o processo de consciência. Começa a estudar isso aqui. Isso é o caminho do consciência. A coisa para se estudar. Quer dizer, é o intrincado desafiador. Está esperando a gente para ser resolvido. Eu sou a incógnita. É a esfinge. Aqui, a esfinge é isso, aquele processo lá da cara de gato, etc., da pirâmide. Quem sou eu? Me identifique ou eu te devoro. É isso aqui. Valdo, É a mesma coisa. essas expressões elas foram inventadas, aí, elas não existem. Elas existem, as palavras separadas, elas existem. Não, mas todas como as palavras expressão- existem, você não pode falar nada. Mas aqui. as expressões, Agora, as expressões elas foram foram inventadas. muito ajustadas. Frinchas do mini reflexo. Ó, uma das coisas mais sérias que tem é o processo de reflexo e o problema da sutileza do reflexo. Vocês querem examinar isso? Tem um jeito muito prático de examinar, muito sério. Então, aqui, ó, com o sol que nós temos aqui nessa cidade, é o máximo. É vocês pegarem aqueles tijolos de vidro, aqueles transparentes, e coloca o tijolo, se não tem lá na sua casa o tijolo na parede, pega um tijolo desse e coloca no sol, num determinado ponto, perante outra parede. Deixa o sol entrar através dele. E você vai ver, durante, principalmente de manhã, o que acontece com todo o processo que acontece no reflexo deles. São impressionantes. Fringe é fenda. Agora. São impressionantes. Você vê tudo. É um caleidoscópio de cobre. Dá para ver as fendas. Se um cara queria saber o que é o caleidoscópio, falou assim, ó, vai lá e pega naquela construção que tem tijolo de vidro. Pega um desses, você vai ter um caleidoscópio. Que é o processo. As fendas do mini reflexo, mas até que dá. Aqui frentes são fendas. Do mini reflexo. Até que não está tão fora assim para entender. Pois é, mas você se vira, tá? Eu confio em você, tá bom? Vamos ver o que é isso. Agora, tem coisas importantíssimas aí. Com tijolo de vidro, a pessoa pode ver isso tudo aqui. É igualzinho o problema do, sabe? É o prisma, é o processo do prisma. Agora, só que tem o tijolo, é um prisma complexo. Ele tem uma base, tem outra, etc. Tem uma série de condições. Agora, conforme o lugar, a hora e o reflexo que tem, o ideal é quando dá o reflexo dentro de uma parede. Outra coisa, é muito interessante que é silencioso, não faz barulho. Isso é muito chato, né? É uma lente. Agora, o processo é esse, tijolo de vidro. Vocês talvez nunca tenham ouvido falar nisso. Isso é minha técnica, ó. Estou dando aí, ó. Dei 2 teclas hoje, a do. E o tijolo de vidro, não é fácil. Agora, veja, é o caleidoscópio. Tijolo de vidro é o caleidoscópio de pobre. É assim que eles falam. Entende? Eu fui explicar isso a primeira vez. Eu disse, Paulo, você está falando sobre né? Caleidoscópio de pobre. Porque o caleidoscópio tem valor, né? Geralmente custa caro. Aquele que é bom mesmo, grandão, grosso, tem valor. Mas é interessante a gente ver. Hoje eles fazem muito caleidoscópio nas ficções e nos desenhos do cinema, né? Tem demais. Agora, é muita bobagem que tem nisso. O Fantasia, do Walt Disney, ele tem cenas que lembram essas coisas aqui, ambientes. Ele chegou lá tentou perto. reproduzir, né? Não, e foi naquela fantasia que se colocou mais essa criação naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia estão pirados. Não, hoje é tudo Tudo pesado, alterado. negativista, é tudo negativo. Tem uns que você não consegue ver. Por exemplo, eu conheci o Doutor Strange do gibi, do desenho do História em Quadrinho, da quadrinologia. Agora fizeram aí um
filme que me deram do Doutor Estranho. Feito lá em Hollywood, tudo filme. É horrível. Você não aguenta ver o negócio todo, tudo a mesma besteira, que é a confusão, só para mostrar movimento. E todos os caras estão lá. O Lee está lá desenhando, o povo todo. Bobagem. Tudo é para pegar dinheiro, mas o povo está tudo pirado. Jogar tudo isso no buraco. Agora, o Doutor Estranho, tinha a história dele que era interessante, o problema dele sair do corpo, ir lá, ajudar a pessoa, ver como é que era. Entende? Já esse filme, não. Totalmente pirado. É só movimento. Agora, veja, eles estão assim porque eles também estão pirados com o processo de videogame, né? Então, esses desenhos estão tudo assim. Eu não aguento mais ver as ficções científicas de cinema, desenho, nada disso. Esse aí eu fui tentar ontem ver, não aguentei. Porque me deram o filme. Recomendaram que era interessante. E não, é uma droga. Já começa pelo preâmbulo dele, na hora que vai apresentar, é só loucura. Eu prefiro ver um tijolo de vidro. Ele é silencioso, bonito e outra coisa. É impressionante a inspiração que o tijolo pode dar através dos reflexos em cima do aparelho. Eu não estou brincando com isso. Vocês façam a experiência que vocês vão ficar besta. Vai criar um monte de ideia na cabeça da pessoa. O que ela vai ver? Não, eu vi isso agora. Não, vi isso aqui. É pior do que nuvem. A pessoa vê tudo ali dentro. Agora, devido ao embrutecimento das conréus, toda a parte cinematográfica hoje ela é feita de estímulos muito pesados, porque senão a pessoa não acorda. Cortar a cabeça ficou pouco, tem que cortar, esvaziar. Não, e sangue, tiro e explosão. Sangue, tiro e explosão. Isso é o tempo todo. Dá pena. Não, as conréus, elas são apáticas, elas só respondem. Agora, com o desenho feito em Hollywood através dos gibis, tudo é exacerbado. Todas as tragédias. Por exemplo, eles hoje estão conseguindo fazer o turbilhão, por exemplo, do tornado, do furacão, no desenho, é pior do que o normal. O que eles fazem? Esse filme lá do Doutor Estranho está cheio de tornado. E ele vem vindo. Agora já consegue fazer o desenho em cima do lance. Agora, se você pensar o trabalho que dá para fazer aquilo, esses caras tudo estão pirados. É muito serviço para resultado pífio. Entende? Muito esforço, muito. Deve ser rios de suor que estão gastando. Para fazer o quê? Você espreme, não dá nada. Até que ponto você acha, até quando, né, cronologicamente, irá essa onda? Não, eu já falei que vai até 75. Né? Para mim, isso ainda vai aumentar. Ainda vai aumentar. Eu agora já vejo esse processo baratosférico para ver o que é que já passou, um ponto a mais. Vamos ver o que deu. Eu olho para isso. O negócio é violento. Agora, veja, a imaginação está desvairada, né? Isso aqui é o desvairamento, desvario, aquele nome antigo que eles gostavam de usar. Então, estão desvairados. A loucura já atingiu tudo. Agora, começa muito simplesmente por esses aí que faz o designer. Na hora que coloca uma opção de cor, você não lê nada que está lá. As letras você não consegue ler. Tem coisas dessas das revistas que eu já tentei ver com a lupa, e não dá para ler nem com lupa. Lupa que eu estou falando, com lanterna, que a minha lupa tem lanterna, já acende logo, você vê tudo com luz. E não dá para ler direito. Eles misturaram a cor, o que deixaram a cor das letras com a cor do fundo, você não lê. Agora veja, tem revista até de ciência desse jeito. São os designers, ó. Então parece que no meio dos artistas, os designers são os primeiros. Agora, depois esses desenhistas. Agora já atingiu também os quadrinistas. A quadrinologia. E está demais. Esse filme, por exemplo, não dá para... Eu não recomendo para ninguém. Doutor Estranho. Agora, desenho, eles fazem força para criar personagens, tudo certinho. Em matéria de técnica, eles estão violentos. Mas julgaram no buraco, estão na sarjeta. Dá pena. Agora, gente, eu que mexi com isso, comecei a fazer história em quadrinho com 5, 6 anos,
Eu cheguei a fazer a história inteira. Tinha um colega meu, que era meu primo, primeiro, o Acácio, que ele fez história que até o meu amigo Adebal publicou, que era Eugênio. Ele fez a história toda que foi publicada. As minhas eu nunca fiz isso, porque eu não dava valor para esse negócio. Agora o Acassinho, ele chegou a publicar. Então, veja, eu acompanhei isso de lá para cá. Eu vi tudo como é o negócio dessa, entende? O problema hoje, que é a quadrinologia, que é o processo da arte sequencial, que eles estão chamando, né? Isso, em vez de ajudar, piorou muita coisa. Melhorou tecnicamente e piorou do ponto de vista de enredo, das condições dos objetivos. Isso piorou. Agora são 70 anos de praia que eu tenho isso. Essa bem, não é fácil. Por exemplo, meus 7 anos, eu mesmo já, que foi mais ou menos 1939, foi quando começou o gibizinho. Eu mesmo fiz a assinatura e paguei com meu dinheiro. Assinatura do gibizinho. E recebia 3 vezes por semana. Ele era publicado. Segunda, quarta e sexta. Chegava em Monte Carmelo alguns dias depois cada um. Agora, eu, sem dinheiro, e o povo todo, ninguém tinha assinatura daquilo nem nada, tinha os caras que tinham dinheiro, então eu fiz um negócio. Mas na mesma hora, o judeu começou a funcionar. Então eu falei assim, olha, quem é que ia ler primeiro a história? Então tinha aqueles caras que gostavam da história. Tinha um que gostava do espírito, que é o espírito. Então ele queria ler primeiro do que todo mundo. Agora, como o gibi vinha, cada exemplar, ele vinha enrolado, sabe? Era um tubo. Então, uma pessoa ia ler, abria. Então, esse que era o sério. Então, o que ele fez? Eu disse, tá certo. Eu recebo, passo para você, você vai ler primeiro que todo mundo. Você quer isso? Todo mundo aí de 7, 8, 9, 10 anos. Agora, tinha um rapaz que chamava Amâncio Botelho, muito meu amigo. O pai dele era rico, que era dono lá de uma rede de vendas, etc. Tal. Então, ele me pagava um tanto, eu deixava ele ler. De 2 em 2 dias eu entregava para ele. Depois eu retribuía. Aí é que eu ia ler o gibi. Entende? Era um jeito, era uma saída da situação. Agora, com isso, eu falava com ele, mas Amâncio, faça assinatura, com esse dinheiro você paga a assinatura, vem para você. Eu não vou mexer com isso, eu quero ser o primeiro a ler. Porque se eu fizesse assinatura, eu já não seria o primeiro, porque aí eu ia ler mais ou menos no mesmo dia que ele, entende como é que é? Agora, veja, tudo é um processo de criança, a competição, o dinheiro e a pobreza. A pobreza, gente, ela é bacanérrima, é criativíssima. Eu sei. Por exemplo, a hora que eu resolvi, quem falou que queria receber dinheiro para entregar marmita foi eu. Lá não tinha ninguém nessa pensão que entregava marmita. Eu comecei com um negócio. Entendeu? Outro negócio muito sério que eu conversei com crianças, tudo vocês veem o que é o processo do passado. Que eu via se o negócio, se a praça, se o mercado estava receptivo, eu via. Então, um deles que é terrível, esse aí, o meu primo, o Rivail Santos, falou, não, você é um gênio comercial. Isso aí é terrível. O caso é o seguinte, a meninada gostava demais de quadrinhos de cinema. O quadrinho é o seguinte, porque os filmes antigamente era mais de 30 milímetros, vinha aqui lá. E tinha o processo do fogo para fazer a projeção. Aquilo, de vez em quando, queimava. Quando queimava, aparecia assim, os filmes na tela, tudo queimando. Né? Queimava na hora. Na hora que queima, o cara que mexia com aquilo tinha que cortar. Eu trabalhei nisso. Então, ele tinha que cortar. Ali sobravam os quadrinhos para encaixar. Aquele quadrinho que sobrava, o povo colecionava e era uma nota, valia uma nota. Então você via, os que valiam mais eram de faroeste, de seriado de infantil, aqueles de aventura, que tinha. Esses quadrinhos valiam demais. E tinha outro, além dos quadrinhos, havia os quadros maiores, que são esses quadros que hoje ainda vende. Por exemplo, se vocês forem lá na Casas Americanas, ou na Nobel, por exemplo, a livraria Nobel, tem os cartazes, aqui chamava cartaz. Tem os cartazes de cinema, aqueles que colocam
no display para todo mundo ver o filme que vai passar naquele dia. Isso tinha muito valor também, mas o quadrinho, o real, tinha mais que esse. Então, o que acontece? Começaram a faltar muito quadrinho. E esses, aqui era raríssimo a pessoa que arranjava aquilo. Geralmente vinha de capitais, fora, etc. Tal, vinha pelo trem, aquele negócio todo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a recortar os jornais de São Paulo, do Rio, que tinha Cine Politeama. Então está lá, entende? A ponte de Waterloo, não sei o que é tal. Então vinha cada filme daquele, eu recortava direitinho, aquele que tinha Charles Starrett no cavalo, estava lá o desenho dele lá. Então eu recortava e comecei a criar um novo comércio, entende? Foi a indústria do recorte do cinema. Isso pegou todo mundo. Então foi o terceiro produto de cinema que havia na minha infância, entendeu? Tudo na base de cartaz. Agora veja, tinha um do papel que as pessoas gostavam mais do que o cartaz de cinema que eles gostavam. Devido o motivo, vamos dizer, aquela imagem que havia, entende? Isso tudo melhorava demais. Por isso que eu falo, por isso que o meu avô falava, não, você tem mais tino para catira para um negócio, porque todo mundo tem mais faro. Então, o faro, no caso aí, é o focinho. Não, seu focinho é melhor do que os outros. O seu maior cheirador que tem aqui. Isso é ele que falava desse jeito. Agora, veja, eu estava longe da situação. Então, eu falei com ele, eu nunca vou ser comerciante. Eu não posso. Isso aí é coisa do passado. Né? Agora, ó, viva o panjudaísmo. Eu aprendi alguma coisa. Passado hebraico. Aramaico. Mas então vocês entenderam, eu agora faço um negócio aqui muito sério. Por exemplo, dou aula grátis, damos verbete grátis da enciclopédia, verbete grátis do dicionário. O que é que a gente dá mais grátis aqui? Tem mais coisa, né? Estamos limpando o passado, isso tudo tem sua razão de ser. Cada um paga aquilo que fez. De modo que o processo todo é esse. Vocês têm que olhar bem isso. Mas em compensação, há muita compensação. Né? O que eu ganho aqui não está no gibi. Né? Vocês já viram o nosso jardim lá na frente? Olha bem, o povo está tirando fotografia lá. Não sei para onde vai aquilo, mas ainda vai melhorar, ainda tem mais coisa. Eu peço opinião para todo mundo já deu opinião. Já o Celso esteve aí, o Celso Rickman, falou que vai mandar mais pedra para mim, que lá está muito bonito. Vai mandar mais pedra. Lá dá só pedras. Vamos ver o que vai dar. Agora, eu preciso colocar ali uma série de babadouro, né, na hora que a pessoa entrar, para não estar molhando o ambiente. Ela começa a babar lá, isso não dá certo. Agora, tem gente que tira fotografia, mas um monte delas, sabe? Hein? Eu não sei, até agora ainda não vi não, mas agora, ó, às vezes são as flores quando elas são novas, né? Que nós temos umas flores muito bonitas, né? Aquelas flores gigantonas, vocês sabem, né? Aquilo ali chama atenção. Mulher, então, gosta demais disso. Mas veja, qualquer um que tem um pouco de senso de estética, perante alguma daquelas flores ali, não tem jeito, né? A pessoa é obrigada a se render, há uma rendição imediata no processo. Você chegou a ver né? Agora, essas grandonas, CD. Agora, gente, eu preciso chamar a atenção para vocês como é que era o local que vocês andaram estudando. Os campi extrafísicos do curso intermissivo. É que precisava de ter muito espaço, muita coisa para fazer isso, aí não dá. Mas alguma coisa chama atenção. Agora, o meu golpe maior ali até agora, que eu estou dando, é com as pedras brancas, porque o povo aí aqui não está acostumado muito com isso. Eles põem só pedra branca em algum vasinho, uma coisa. Eu não. Eu acho que devia fazer uma extensão quilométrica. Não, branquinho, você já pensou? É que para segurar as pedras, não sei se você sabe, tem que colocar um fogo debaixo. Porque senão a terra, na primeira semana, chove, ela muda a cor.
Não, agora o que é engraçado é o seguinte, está começando a nascer, por exemplo, trevo de quadro de 3 folhas mesmo, no meio das pedrinhas dos vasos. Aí o nosso amigo, tem que tirar isso é uma tiririca, que não sei o que. Ele é muito engraçado. Sabe, tem um professor argentino aí que está tomando conta. Agora, nasce o trevo no meio das pedras, dentro do vaso. Fica bonitinho, mas está tão bonito, deixa, vamos ver como é que fica. Agora, você pensou, a hora que começar a nascer a opção dessas plantinhas, eu vou pedir para ele, para deixar alguns, quando o vaso for grande, que tiver bastante pedra branca, deixar crescer no meio das pedras. Vai ficar mais bonito ainda o ambiente. O Balzac chamava de meias de musgo. Ele usava isso. Meias de verdade, musgo vestindo estátuas. É verdade. Então, para a gente, essa descrição de jardim que você faz, também ali no Cristo Espera por Ti, o musgo em algumas coisas parece com roupa de mulher. Com esses termos aqui. O musgo parece roupa de mulher. Ele vai subindo, ele veste. Ele fala meias de musgo. Lembra isso? Agora, isso é impressionante. Agora, o musgo aqui para nós não tem muito, porque aqui não tem umidade para isso. Musgo precisa ter muita umidade. É na base de 80% aí no ar. Contorna tudo. Aqui nós temos que usar o processo tropical mesmo. Agora, a pedra é linda quando o sol bate em cima dela, dá reflexo. Isso aí vale a pena ver. As pedras brancas, elas não refletem. Então, nós estamos usando todos os macetes que o povo vai falando aí. A pessoa chega lá, dá uma opinião, a gente vai ver. Não, vamos ver. Vale a pena pôr ou não vale? Aí, então, está sendo uma criação coletiva. O jardim até agora é coletivo. Ninguém pode falar que foi só uma pessoa que fez. Tem um monte de gente dando opinião. Agora, por exemplo, não sei se vocês viram que tem umas bolas desse tamanho, ó, de cimento, amarela para a pessoa pisar e andar, para chegar até no canil. Tudo bolado, tudo alto nível. Agora, outra coisa, tem uma das garças que está muito interessada num canteiro, e tem outra que está interessada num vaso. Então, uma virou para trás, e a outra para lá baixar. Então, isso tudo é muito importante. Aí já é o cenário que já está composto. Agora, o que eu quero é isso, é mostrar para vocês que a natureza está aí, desafiando com a presença dela a realidade que existe na vida nossa aqui. Não é tudo a gente desprezar, tem muita coisa bonita. As pessoas sempre dão valor para essa estética, para esse processo. Não pode ser assim. Agora, fica esse pouco com depressão. A pessoa está com depressão, um dia desse eu falei com ela, olha, pelo seu jeito, você tem cara de jardineira. Vai fazer um jardim que acaba a sua depressão. Olha, tem muita gente que já melhorou por causa da jardinagem, vocês sabem disso. Jardinagem é terapia. O negócio é sério. Agora, eu já dei e pedi para a pessoa, anota aí o que você tem que fazer. Um regador, e foi colocando isso. Como é que é? O que é que tem que arranjar para você cuidar do jardim? Tudo bem? Podão. O que é o podão? Como é que é? O regador. Agora, ali só falta eu colocar um local com os instrumentos que tem para o jardim. Mas isso uma hora eu posso pôr. Eu tenho tudo em casa. Criar um ambiente para isso. De pendurar os negócios. Para a verbetógrafa, sendo o megatrafar extremamente visível para quase todos, incluindo a própria Consim, poderia expor sua opinião do porquê de nos escondermos dele e evitarmos a sua superação? Você entendeu? Entendi, sim. Olha, na minha opinião, falta autenticidade conosco mesmo. E por isso que nós nos escondemos atrás de atitudes com quais a gente não enxerga, não olha, não quer ver. E a questão também de não assumirmos as nossas responsabilidades, né? Porque enquanto nós estamos escondidos atrás dos trafares, ou com a síndrome do avestruz lá com a cabeça enfiada no buraco, nós não assumimos a nossa real idade, a nossa responsabilidade com o que nós viemos aqui fazer, né? Com a nossa promessa.
processo online é uma coisa um pouco assim, embasbacante. Tem coisa que eu, às vezes não aguento, o jeito é falar. Então eu vou falar para vocês só 4 nomes desses últimos que apareceram. Sprenger, Pagamucci, Flick-Shellman e Augusto. Tudo é nome de gente. Quer dizer, online. Considero que superei na prática alguns megatrafalhos através da vontade e decisão. Penso que para otimizar minha evolução é sair daqui e ir para fora, porém estou com forte nível de interdependência do grupo familiar. Como identificar se ainda há reparação com o meu grupo kármico? E como realizar essa superação? Como fazer para ter esse merecimento? Não, a primeira coisa é o seguinte, ver quem é que depende de você. Eu sempre falo isso aqui. Se há dependente, você tem que estudar o caso, você não pode deixar. Outra coisa, você não pode sair da sua casa, da sua família, ou da sua residência básica aí, fazendo um buraco para trás. Você não pode deixar isso desguarnecido. Você tem que deixar tudo bonitinho, como se a sua ausência não fosse pressentida por ninguém. Então você não pode deixar o negócio para piorar, você tem que deixar para melhorar, ou pelo menos para manter até quando você esteve lá. Então pensa nisso. Não faça a coisa desguarnecendo a sua função, seu trabalho, seu serviço. Estou iniciando a TENEPS e observo que minha casa está virando de pernas para o ar. Minhas 4 filhas ainda crianças não estão conseguindo dormir nos horários normais de antes. E ficam acordadas até tarde, impedindo de fazer a TENEPS conforme planejado. Isso mostra que as crianças são sensitivas. E eles estão usando para impedir o processo através da criança. Faz 3 dias que isso vem acontecendo. Poderia me ajudar? Será que estão querendo me impedir de fazer a TENEPS? Sim, não há dúvida. Isso pode acontecer? Sim. Outra coisa, mostra também que suas crianças são sensitivas. Se de mexer com o estado vibracional com elas. Minha namorada tem problema de autoconfiança e de aprovação dos outros que já possuía quando menor. Mas após o relacionamento passado, que perdurou por 8 anos, onde era tratada como incapaz e diminuída, acabou desenvolvendo vários trafalhos como autodefesa. Ela identifica algum desses trafalhos, mas tem enorme dificuldade em resolvê-los. Percebo que tem bastante energia, mas acredito que é dominada facilmente pela emoção. Como posso ajudá-la e o que o senhor recomenda para superar esses trafalhos e ter maior autocontrole durante essas situações? Olha, vocês são de Florianópolis. Deve procurar as coisas aí do Instituto para fazer algum trabalho, leve ela lá para ver o que é estado vibracional, o que é a dinâmica assistencial, o que se pode fazer em matéria de energia. Isso vai ajudá-la. Agora, se é bom você fazer com ela, para dar força para ela. E assim ela acompanhada, ela vai ter mais, vamos dizer, disposição, né? Motivação. É importante isso, fazer junto, vale a pena. Gente, nós ainda temos tempo aí. Aqui, ó, a Eliana está esperando vocês. Você viu que eu falei do jardim aí, que você está ajudando muito lá com a turma. Você está de acordo? Então tá, obrigado. Ele é o meu chefe. A gente tem que estar escutando aí para ver como é que está. Eliane, lá na página 28, na efeitologia, você poderia colocar sua experiência, considerando o último efeito, o efeito dos altos desempenhos corretos, constantes e prolongados na autossuperação do megatrafar? Então, os efeitos dos altos desempenhos corretos, constantes e prolongados na autossuperação do megatrafar. Não é fácil, não. Principalmente a questão do prolongado, porque quando a gente vê, a gente cai lá no mata-burro de novo, não é? Porque vai se utilizando. Nós, quando identificamos o trafar, primeiro ele é grosseiro, depois
conforme nós começamos a trabalhar com ele, ele começa a ficar cada vez mais sutil. E, às vezes, a gente não vê a manifestação dele. Mas os efeitos são reparadores existenciais, né? Os efeitos são de retomada de PROEX, quando, às vezes, a pessoa está afastada durante algum tempo, ou são de manutenção, da questão da bússola proexológica, de nós ter o megafoco, né? Os efeitos são por aí. Aqui na página 28, neossinapsologia, podia falar mais do último, que é na terceira linha, a recuperação de cons a partir da conexão parasináptica. Olha, Mabel, eu acho que aqui passa pela questão eu vejo que passa pela questão dos filtros também lá, que nós falamos na parafatologia, né? Acho que 2 vezes perguntaram até a mesma questão. De que quando nós começamos a reconhecer as nossas potencialidades e trabalhar com elas, na questão da autenticidade consigo mesmo, nós começamos então a estar cada vez mais conectado com essas neossinapses, né? Com essas parasinapses, a nível de cérebro físico. E a nossa manifestação passa a ser mais autêntica, mais consciencial, mais daquilo que nós somos de fato, não tão né? Com filtros e com... Entende? É a autenticidade, ser mais verdadeiro consigo mesmo, com a nossa paraprocedência. Na sua experiência, alô, na sua experiência, o que você vê assim, quanto tempo uma pessoa demora para superar um mega trafar? Como é que você vê isso? É de uma vida para outra, nessa vida? Como é que você estudou isso dentro desse seu tema? Mega trafar, eu vejo assim, que é muito trabalho, lógico, né? Primeiro para identificar, reconhecer, e no momento que nós identificamos essa superação, por exemplo, eu venho trabalhando com esse tema, mesmo sem saber, há muitos anos, e conscientemente há mais ou menos uns 7 anos, que eu venho trabalhando com traços da minha personalidade, né? Que eu vejo que era necessário superar. A questão da intolerância mesmo, da dificuldade, às vezes, de falar de forma não agressiva, porque às vezes a forma não é, mas a energia vai agressiva, naquela ideia que se tem para colocar. Então, esses são traços que eu venho trabalhando há muito tempo. E a partir dessa autoinvestigação, eu cheguei no mega trafar. Como eu coloquei aqui, na hora que foi no curso de herpetografia que eu identifiquei, na hora que eu identifiquei o mega trafar, foi como se eu estivesse passando um filme de toda a minha vida na minha frente, e eu vi que ele estava sempre lá presente, né? E por isso eu puxava meu próprio tapete. Eu mesmo tirava a minha autoridade perante mim mesma, né? O meu autorrespeito, a questão de respeito e tudo mais. E eu vejo que são muitos anos de trabalho, porque vai lá na raiz do temperamento. O que tem por trás desse mecanismo, né? Qual é o que nós estamos acobertando a partir daquele movimento, do nosso traço? Qual é o mecanismo? Mas é possível, e a minha mensagem nesse verbete principal é essa, sabe? Que é possível nós nos auto-superarmos o tempo todo, e que no momento, e o mega trafar,
desta vida, ou no momento que nós identificamos ele, não que não vai ter outro, porque vai ter um outro megatrafar na frente para se trabalhar com ele, mas a partir do momento que vai se dando esses saltos e vai se tirando esses travões, a nossa autoconfiança, o nosso exemplarismo, o nível de assistência e principalmente o nosso comprometimento conosco mesmo, com a assistência e com o grupo do qual nós estamos aqui para trabalhar, fica cada vez mais fácil de lidar. Não se precisa mais brigar conosco mesmo para se chegar onde a gente tem como objetivo, que é a questão das superações, né, do autoconhecimento, da pares e por aí vai. Então as coisas começam a fluir com mais naturalidade, com muito esforço ainda, mas de forma mais tranquila, sobrepairando. Eu acho que é isso. Olha, para terminar, eu quero dizer para você, na minha opinião, uma das sínteses do seu verbete é o crescendo, saída da assistência egocármica para assistência policármica. Isso aí praticamente sintetiza tudo que você tentou mostrar. Está nesse crescendo. Vale a pena pensar. Agora, ó, estou esperando os outros verbetes. Quantos são? Mais quantos? Como é que é? O que vocês acham? 100 com C. Tá bom. Estamos aí. Gente, muitas graças e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 115 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 18 votos online. Hoje temos 5 recados: Cícero, balanço existenciais, semana da Maxi Proexis, Egrison, qualificação docente, reaprendência, João Paulo com 5 baia, Mercedes, Conselho dos 500, Márcio, curso prática da tridotação. Boa tarde. Então, gostaria de divulgar o curso Balanço Existencial. Ele vai acontecer agora no período do Carnaval e vai iniciar então no próximo sábado, exatamente daqui a uma semana. Esse curso ele é uma parceria da Apex com o CAEC e ele é um evento que costuma ser aí de grande magnitude em termos da conscienciologia como um todo, porque reúne um número muito grande de professores, de alunos e também, claro, toda uma equipe extrafísica também junto apoiando esse curso. Então esse curso, a temática, ele é relacionada a grupo Karmalogia, vão ser vários temas, várias apresentações, conferências sobre essa temática, envolvendo, por exemplo, a questão da adoção, a questão de ser gêmeos, né, ou gêmeas, no caso que vai ser apresentado, vai ter relação com arrimo de família, né, temas de arrimo de família, cuidados com pessoas com necessidades especiais, e uma série de outras temáticas que vão mexer muito com a nossa questão de grupo karma, com a nossa questão de família, e o fato de ser um evento que reúne muitas pessoas, o evento por si só, ele é quase como um congresso, até em termos de reunião de pessoas, interação, e uma oportunidade muito grande, então, para interagir, trocar conhecimentos relacionados à conscienciologia. Então, fica a dica, esse evento ocorre, então, o balanço existencial ocorre no próximo sábado até terça-feira, e vão ser uma série de outras atividades dentro da Semana da Maxi Proex. Daqui a pouco o professor Regson vai comentar também sobre a qualificação docente. E vão existir outros cursos, um curso também com o professor Hernande Leite, relacionado à paracirurgia. Então, são várias atividades, vocês podem entrar em contato com o CAEC e também no site da Apex para ver mais informações. Também gostaria de fazer um convite para hoje à tarde, vai haver uma web conference da Apex. Então, vocês podem assistir pelo site da Apex, no site www.apexinternacional.org, e o tema vai ser Cientificidade na Execução da Proexis. Então, fica o convite, é um tema aí bastante interessante também. Então, hoje à tarde, daqui a 1 hora, com início às 15h30. Tá? Então, muito obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Uma vez tendo feito o balanço dos seus traços, né, você pode estender, então,
a questão das suas competências e seus traços também docentes. Então, a Reaprendência, ela convida todos os professores e aqueles que estão em formação ou têm interesse na docência conscienciológica a participar da 10ª qualificação docente. Se a gente parar e pensar sobre quais são as características que diferenciam, os aspectos que diferenciam a docência conscienciológica da docência tradicional na SOCEM, a gente verifica que existem 2 aspectos fundamentais. Primeiro é a questão do parapsiquismo, da parapercepção. E a segunda é a questão do trabalho com as energias. Então, a 10ª qualificação docente, ela vai enfocar justamente esses 2 aspectos. A questão da parapercepciologia e dos trabalhos com as energias. A gente vai ter dinâmicas voltadas especificamente para esses 2 aspectos. Então, estão todos convidados. Vai ser seguindo o balanço nos dias 24, 25 e 26. Mais informações na recepção do CEEC. Ou então envie e-mail para contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde, eu vim falar aqui do curso Consciencobaia do Conscienciograma, que acontece todos os meses aqui no CEEC, realizado pela Consul em parceria com o CEEC. E esse mês de fevereiro vai ser no dia 17, numa sexta-feira, um dia antes do Balanço Existencial. Quem quiser, quem vem ao Balanço Existencial e quiser participar do Consciencobaia, é na tarde anterior, começando às 3 da tarde. São apenas 10 vagas, com 3 sorteios para Consciencobaia, realizado com conscienciômetros docentes, já experientes na técnica do Consciencobaia. E lembrando que mesmo que você não seja sorteado, a técnica é interassistencial. Muitas coisas vão ser faladas e muitas coisas vão ser refletidas ali por todos. Então, todo mundo acaba sendo Consciencobaia, além daquele que está ali, aquele que está na cadeira do Consciencobaia propriamente dito. Então, para repassar, vai ser no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 3 da tarde, e as inscrições aqui no CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os cosmopolitas para a Assembleia Geral que ocorrerá em 4 de março de 2012, das 15 às 17 horas no auditório do Discernimento. Os cosmopolitas de Foz do Iguaçu, PR e os conselheiros residentes em outras cidades podem enviar assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta e ser apreciado e votado durante a Assembleia. Enviem os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br até o dia 18 de fevereiro de 2012. Reserva a data em sua agenda e seja a sua cidadania evolutiva. Obrigada. Boa tarde a todos. Para você que quer fazer um curso sobre inversão existencial, agora em fevereiro tem uma grande oportunidade, que é o curso Prática da Tridotação na Invex. Ele estará acontecendo após o balanço existencial, na semana da Max ProEx, do dia 23 a 26 de fevereiro. O curso Prática da Tridotação, ele tem a finalidade de estudar 3 talentos da consciência, que é a comunicabilidade, a intelectualidade e parapsiquismo, e de forma prática, durante todo o evento. A parte da intelectualidade será feita uma biografia do livro do professor Alexandre Donato sobre JK, Bastidores e Construção de Brasília. E o professor Epicom, convidado, o professor Mário Oliveira. Para as pessoas que têm interesse nesse curso, pode mandar um e-mail para contato@sinvex.org. Ok? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é professor intermissivista, especialidade para pedagogia. Autora, professora Pilar Alegre. Obrigada e boa tarde a todos.